Olá, turma do oitavo ano. Hoje iremos estudar um pouco sobre o sistema endócrino. Então, esse sistema endócrino serve de controle do corpo, né? Ele controla o nosso corpo, regula por diferentes estruturas. Ele vai regular nosso corpo por diferentes estruturas. Essas estruturas formam diferentes sistemas. E esses sistemas que regulam as nossas ações, reações e demais atividades são sistema nervoso, sistema imunitário e sistema endócrino. Lembrando que vocês já tiveram aula sobre o sistema nervoso e imunitário. Agora vai ser os sistema endócrino, sistemas integradores, né? Então, é composto de várias glândulas que se situam, né, em diferentes locais do nosso corpo. Quando eu falo se situam, elas se encontram em diversas partes do nosso corpo. As glândulas, elas são estruturas que produzem substâncias que determinam função no nosso corpo. Sistema endócrino está dividido em glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Lembrando que glândulas endócrinas produzem secreções, né? São liberadas para fora do corpo, né? Na cavidade interna do corpo. Não se associa a vasos sanguíneos e nem possui canais de liberação. Exemplo, o suor. Já glândulas endócrinas são glândulas que produzem hormônios que são liberados no sangue, né? Vão agir em diferentes locais do corpo e também tem diferentes funções. Exemplo, insulina, que controla a glicemia. Então, vamos lá. Aqui é só um esquema para você entender como é que está separado. Sistema endócrino, glândulas endócrinas e exócrinas. Qual é a função das exócrinas? Secretar. Qual é a função das glândulas endócrinas? Produzir hormônios, né? Produzir hormônios. Esses hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas e são transportados pelo sangue em doses pequenas. Para quê? Para atuar em partes distintas, né, diferentes do corpo e possui também diferentes funções. Glândula hipófise é uma glândula pequena, também chamada de pituitária, ligada ao cérebro pelo hipotálamo. Esse hipotálamo liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Vocês podem ver aqui pela imagem, né, a hipófise, ela é bem pequena mesmo, que está ligada ao hipotálamo e o hipotálamo ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Tem a função do crescimento e também tem a glândula mestra. A glândula mestra. Vai entender agora o que eu quero dizer. Vamos lá. Essa glândula hipófise é constituída de duas partes, né, com produções de hormônios diferentes. Então, tem duas partes e cada uma tem a produção de hormônios diferentes. A primeira é a adenohipófise, parte da frente e reguladora de outras glândulas. E também tem a neurohipófise. Então, diferentes partes do nosso corpo. Vocês podem ver pela imagem algumas estruturas que tem dentro do nosso corpo e eles vão produzir alguns tipos de hormônios. A glândula hipófise, como já foi falado anteriormente, né? A questão de crescimento. Quando a criança, né, cresce muito rápido, numa velocidade muito rápida, né, vai acontecer o estirão, né? Esse estirão quer dizer o quê? A criança cresce em diferentes ritmos ao longo da infância, né? E também vai ocorrer o nanismo hipofisiário, que é a disfunção, né? Quando acontece o nanismo, a criança, vamos dizer assim, para de crescer ou cresce muito lento. E quando a família detecta isso, percebe, né? Tem que ser levado a um especialista, que ele vai administrar para a criança o hormônio sintético. Aí ela vai começar a crescer. Glândulas suprarrenais ou adrenais. Localização, onde é que a gente encontra essas glândulas? Em cima dos rins. Formada de duas partes. Primeiro, córtex, né?
corticoides, né? Regulação da taxa de sódio e potássio no sangue e ação anti-inflamatória. Vocês podem ver aqui do lado que tem os rins, bem acima da base dos rins, vocês vão encontrar quem? Glândula adrenal direita e a glândula adrenal esquerda. Esse córtex vamos dizer que é um corte dessa glândula para você ver a estrutura da parte interna. A segunda parte, né? A medula. O que é que ela produz? A adrenalina, o susto, né? Essa adrenalina prepara o nosso corpo para situações de emergência, situações de perigo. Então, dá vamos dizer, dá uma acelerada, né? E a noradrenalina já é a parte contrária, a calma, né? Tem efeitos contrários da primeira. Glândulas tireoide e paratireoide, né? Onde se encontra ao redor da traqueia. A traqueia está aqui, né? A gente pode localizar no pescoço, na parte interna. Então, tem a produção de tiroxina à base de iodo. Essa tiroxina, ela vai atuar no processo de quê? No processo do uso do açúcar pelo corpo para liberar energia. Então, nessa questão aqui da tireoide e paratireoide, tem, dependendo do consumo de alguns alimentos, que é encontrado no nosso alimento, a pessoa pode ter hipotireoidismo, que os sintomas é cansaço, a pessoa engorda e vai ter caso de depressão. E tem o hipertireoidismo, já é agitação, a pessoa emagrece, sensação de calor extremo. Então, o hipo, a pessoa engorda. O hiper, a pessoa emagrece, né? A paratireoides, né, que são 4, vocês podem ver onde está aqui localizado. Essa partezinha aqui, onde esses pontos amarelos, tem a regulação do nível de cálcio no sangue. Então, quando tem a falta de iodo na dieta, a tireoide funciona mal, causando o quê? O bócio endêmico. O bócio endêmico é quando vocês podem observar nessa imagem dessa senhora, que aparece um papo, né? Começa a crescer a parte do pescoço aqui, que chama de bócio, né? Solução é a ingestão de iodo no sal. Lembrando que qualquer problema de saúde, procure um médico, né? Então, o hormônio produzido pela tireoide, a tiroxina, funciona à base de iodo, né? Então, uma solução medicada pelo médico, no caso, vai ser o iodo. Ovários e testículos. Como eu falei anteriormente, essas glândulas, né, da nossa parte do sistema endócrino, tem algumas estruturas que produzem hormônios. Então, os hormônios produzidos pela hipófise vão atuar o quê? Nos ovários e no testículo. Os ovários quem possui a mulher e os testículos possuem homens, né? Fazendo com que essas glândulas liberem outros hormônios e funcionem adequadamente, corretamente. Então, esses hormônios vai transformar o menino, né? Tem a parte masculina e também tem a parte feminina. Os hormônios encontrados nos meninos e nas meninas vai ser a testosterona, que é nos meninos, e a progesterona e estrógeno nas meninas. Vou dizer um exemplo. Esse hormônio testosterona faz com que o homem comece no seu desenvolvimento, né, de criança, adolescente e adulto, a engrossar a voz, criar pelos, né? E já na menina, a progesterona e o estrogênio faz com que a mulher tenha também pelos, né? O corpo mais feminino e a voz mais fina. Então, esses dois desenhos, né? A parte de cima é representado pela parte masculina e a parte de baixo pela feminina. Pâncreas, outra estrutura, é a glândula mista, né? Por que glândula mista? Vai entender agora. Tem a exócrina e a endócrina.
A exócrina está ligada ao sistema digestório por um canal, né, suco pancreático, que vai ajudar na digestão. Endócrina vai ter as ilhas pancreáticas, que tem a produção dos hormônios insulina e o glucagon. A insulina é o hormônio responsável pela redução da glicemia, né? E promove a entrada de glicose no sangue. O glucagon é outro hormônio produzido no pâncreas e nas células do trato gastrointestinal, né? Então, a insulina diminui o açúcar no sangue e o glucagon aumenta. Então, essa foi a aula de hoje, né, sobre o sistema endócrino. Espero que tenha entendido. Vocês irão praticar o nosso pequeno conhecimento de hoje, o estudo de hoje, a leitura, praticando a atividade do livro nas páginas 169, páginas 171 e 172. Nos veremos na próxima aula.